Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Bom dia, estamos aqui de volta com o nosso quadro da Fábrica de Autoridades, em parceria com o Doses Milionárias aí mais uma vez. Hoje estamos aqui com a nossa convidada, a doutora Virgínia Paulinelli, nossa gastro de autoridade. Se apresente aí pra gente, seja bem-vinda. Olá, gente, bom dia. Eu sou Virgínia, sou gastroenterologista. Terminei minha residência de gastro em 2009 e desde então eu atuo como gastro geral. Hoje eu atendo na clínica Biodigest, que está situada em Águas Claras e onde eu sou sócia fundadora. Perfeito. Conta pra gente, quando a gente deve procurar um gastro, ou quais os casos que você mais recebe, por que você é mais procurada? Então, Cacá, a gastroenterologia, ela trata de sintomas relacionados a todo o aparelho digestivo, né? Então, o paciente, quando tem queixas de azia, queimação, dor de estômago, dor abdominal, que é uma queixa muito inespecífica, mas que é uma queixa que o gastro inicia sempre a investigação, diarreia, constipação, gases, barriga estufada, tudo isso são queixas que estão relacionadas à procura ao gastro, né? O paciente nos procura quando tem esse tipo de sintoma. Mas, assim, a maior porcentagem de procura no nosso consultório de um gastro geral é refluxo e gastrite, sem dúvida. Sempre, né? E já vem com algum... Vamos pensar aí numa queixa. Quais são possíveis queixas que as pessoas podem sentir, que pode levar a um possível refluxo, a uma possível gastrite, ou algum desconforto que a gente possa estar sentindo, que fala, opa, isso é um sinal de alerta, eu acho que eu preciso marcar uma consulta com um gastro. Sim, então, a doença do refluxo, ela tem sintomas que são bem típicos, né? Que é aquele paciente que tem azia e regurgitação, que é o refluxo propriamente dito. Então, esse paciente que procura a gente, ele já tem uma ideia, ou ele já pensa assim, estou com refluxo, porque os sintomas são muito típicos. Mas a gente também tem sintomas atípicos do refluxo, então também é comum que o paciente chegue até o gastro depois de ter passado por outros especialistas. Então, por exemplo, a gente atende um paciente que tem uma queixa de tosse crônica, mas que já procurou o otorrino, já procurou o pneumo e não possui patologias dessas especialidades, acabam chegando para o gastro para uma investigação de refluxo, por exemplo. Então, às vezes é um sintoma que a pessoa não pensa na hipótese de refluxo. Sim. Mas a gente tem como manifestação atípica do refluxo. Além disso, tem a dor de estômago, né? O paciente chega com aquela dor, ele fala a dor na boca do estômago, que também é característico da gastrite. Em geral, essas queixas são as mais comuns do consultório. Mas, como eu te falei, hoje a gente tem recebido muita queixa de paciente com distensão abdominal, com gases, né? As intolerâncias alimentares estão aí, que é um assunto super em alta, desbiose, desequilíbrio da microbiota. E tudo isso é tratado pelo gastro? Tudo isso pelo gastro. Isso é interessante. Então, além do famoso refluxo e gastrite, né, comum, então tem outras queixas que também são tratadas pelo gastro. E às vezes não desperta, né, ali na pessoa de, isso eu devo procurar um gastro. Exatamente. E outra coisa que as pessoas também se acostumam com os sintomas, né? Então, as pessoas têm o sintoma, elas levam aquilo por meses ou por anos, ou se automedicam, né? Ou têm acesso muito fácil a medicações que não precisam de prescrição e acabam se sentindo bem daquela forma e vão levando aquilo como se fosse algo normal, né? E deixam de procurar o especialista para conversar. Você falando aí de automedicação, uma coisa que nós escutamos muito é o famoso omeprazol.
a pessoa está sentindo algum desconforto gástrico, alguma Vai. coisa no estômago, sempre vai direto para o omeprazol, né? E já Isso. tem dados aí que com uso contínuo, com uso excessivo, causa alguns problemas. Qual que é a sua orientação nesse caso? Omeprazol demais é Então, ruim mesmo? É bom? É mito? é super polêmico esse assunto, É. né? O grande problema do o omeprazol, ele é uma medicação segura, porém, o problema do omeprazol é o uso indiscriminado, que é exatamente isso. Então, essa automedicação é um problema que a gente enfrenta na prática clínica, porque o paciente muitas vezes já chega para a gente usando o omeprazol há muito tempo, né? Muitas vezes esse paciente nem teria indicação de usar o omeprazol de forma contínua e por tanto tempo, né? Estima-se que 75% das pessoas usam o omeprazol de forma Nossa, número alto, inadequada, né? muito alto. 75%. De forma inadequada, no sentido Sim. assim de talvez aquela pessoa não tivesse a indicação precisa para o uso do omeprazol, Aham. ou talvez aquela pessoa tenha um outro diagnóstico e ela usa o omeprazol achando que o seu diagnóstico é a doença do refluxo, por exemplo, e não é. Então, por isso que é importante a gente ter esse contato com o especialista para fazer uma investigação mais adequada. Mas em relação à sua pergunta, o omeprazol é uma droga segura, ele não é uma droga proibida, né? E o que precisa ser avaliado no uso contínuo do omeprazol é que alguns pacientes realmente precisam fazer uso a longo prazo, e isso precisa ser analisado caso a caso. Então, muitas vezes o paciente tem mais benefícios do uso da medicação por muito tempo do que prejuízo. E não são Perfeito. todas os problemas que a gente tem na gastroenterologia que vão precisar de uso contínuo de omeprazol, né? Alguns trabalhos que foi até muito contraditório, os resultados desses trabalhos na época que mostraram algumas complicações do uso do omeprazol, e isso se colocou assim na mídia como Sim. algo assustador demais para todo mundo, né? Então todo mundo acha que o omeprazol causa demência, que o omeprazol causa câncer gástrico, que o omeprazol causa um monte de coisa, né? Ele realmente, a longo prazo, pode causar alguns efeitos colaterais. Esse longo prazo seria o quê? Então, Uma essa estimativa. definição de Aham. longo prazo também, ela é muito... Ela não, Individual. ela é individual. O que a gente considera um uso agudo do omeprazol para tratar uma patologia ali aguda, ou tirar o paciente de uma crise ou de um sintoma que ele está naquele momento, a gente considera até 8 semanas. Mas o longo prazo, passando disso, o paciente que faz uso ali por mais de 6 meses, que faz uso por 1 ano, esse paciente que chega no consultório e fala, ai, doutora, eu uso omeprazol tem uns 5 anos. Há 5 anos que eu não fico sem, eu tomo todos os dias de manhã, né? Então, assim, cada paciente tem uma história. Sim. Então, esse longo prazo, na verdade, não existe uma definição correta do que seria esse tempo. Mas existem algumas questões que foram realmente confirmadas na literatura que o omeprazol pode causar. Por exemplo, a deficiência de vitamina B12, a queda do magnésio, do cálcio, e que são alterações que a gente pode monitorar nesse paciente ao longo do acompanhamento. Então, por isso que é uma medicação segura, mas é uma medicação que, quando precisa ser usada por muito tempo, o paciente precisa ser acompanhado pelo especialista. Tendo acompanhamento e não usar de forma indiscriminada Exato. ou de forma, né, aleatória, é diferente, porque você tem uma orientação, tem uma prescrição e você consegue ir monitorando as consequências, né? Como em qualquer medicamento. Exatamente. E tem um outro também que também está um pouco polêmico aí, que é o uso, né? Que muita gente está utilizando hoje, o Ozempic. E aí algumas pessoas vêm relatando que está trazendo problemas gástricos, outras falam que não. O que você orienta nesse caso aí do famoso Ozempic? Então, o Ozempic, ele tem, no mecanismo de ação, ele causa um efeito que é exatamente o efeito que ajuda a pessoa a emagrecer, que é a gastroparesia, que é o estômago mais paradinho, com uma diminuição da velocidade de esvaziamento. Então, você tem um retardo do esvaziamento gástrico. Aquele alimento que a gente ingere fica parado mais tempo no estômago, e esse tempo que ele leva para
para seguir, né, do estômago para o intestino, é um tempo maior. Então, o paciente tem mais sintomas de refluxo, você aumenta a pressão intragástrica, você reflui mais, então o paciente começa a ter... O paciente que tinha refluxo piora, o paciente que nunca teve refluxo pode começar a ter. O paciente relata muito sintoma de náuseas e vômitos. E ele também pode dar alteração do trato intestinal. Então, alguns pacientes têm queixa de constipação, outros têm diarreia, porque ele também altera o hábito intestinal. Mas não é uma medicação proibida pela gastroenterologia. Aham. Ele causa efeitos que são próprios do medicamento e que acabam repercutindo com sintomas que são típicos da nossa especialidade, né? E então, assim, como que dá uma dica aí? Como a gente consegue mensurar qual é o ponto que não, eu consigo, estou utilizando o Ozempic, isso aqui é normal, consigo administrar, ou já está num nível que eu preciso sim procurar uma gastro para ela me ajudar e ter um acompanhamento ali durante esse período de uso da medicação? Então, algumas pessoas relatam que esses sintomas, eles melhoram no decorrer do tratamento. Certo. Então, normalmente os sintomas aparecem ou eles se tornam mais exacerbados no início do tratamento ou quando você faz aqueles ajustes de dose. Isso piora sintoma, mas ao longo do tratamento é como se o paciente fosse se adaptando àquele efeito, né? Uma dica que a gente pode dar de forma prática e comportamental seria você fazer refeições menos volumosas, né, em pequena quantidade e mais vezes, para você não encher o estômago de uma vez, né, não causar um grande volume de alimento dentro do estômago. E os sintomas, quando se tornam mais intensos, essa questão que você falou em que grau, né, o paciente deve procurar o Isso. profissional. Olha, eu acho que quando você começa a ter muito prejuízo da qualidade de vida, né? Então, aquele paciente que, tô com uma azia, tô com muita queimação, coisa que eu não tinha antes, ou então tô com muita náusea, ou apresenta episódios de vômitos. Nessas situações, eu considero interessante uma conversa com um gastroenterologista. Você tem algum caso, algum case aí que te remeta dessa situação? Precisou de um monitoramento tenho ou até uma possível interrupção? que já me procuraram por conta do uso da medicação. Nunca precisei interromper. Certo. Uma coisa importante do Ozempic, que a gente também pode trazer para a nossa prática lá do dia a dia da nossa clínica, é que a gente faz exames endoscópicos, né? Endoscopia digestiva alta e colonoscopia. E é muito importante que o paciente que esteja usando o Ozempic suspenda essa medicação 3 semanas antes da realização do exame. É verdade. Não só para endoscopia e colonoscopia, mas qualquer procedimento invasivo que esse paciente for fazer, ou com sedação, né? Ou com anestesia. Porque como o estômago fica com essa dificuldade de se esvaziar, por mais que você faça o jejum que a gente recomenda para fazer o exame endoscópico, quando você vai fazer o exame, o estômago está lotado de comida. Então, e isso traz um risco significativo de broncoaspiração, né? O paciente volta aquele conteúdo sólido de comida pelo esôfago e aquele conteúdo pode cair na traqueia e para o pulmão. Isso é uma situação dramática. Então, olha aí, gente, isso é um alerta. Porque isso é muito importante. fazer uma endoscopia, uma coluna, uma endoscopia sempre é mais importante frequente. avisar, né? Quando for fazer um procedimento invasivo, é sempre importante avisar a clínica, olha, eu estou usando tal medicação, né? Isso tem no nosso preparo. Quando o paciente marca o exame com a gente, no preparo está escrito as medicações que devem ser suspensas. Mas pode ser uma informação ali que, às vezes, a pessoa não lê, mas a gente sempre reforça, a gente sempre trabalha isso com as meninas lá da confirmação e do call center para reforçar essa questão de suspensão de medicações que precisam ser retiradas mesmo. E isso é muito, assim, muito importante. Eu tenho até um relato meu mesmo que aconteceu no passado. Eu estava em uso da medicação e eu tive um problema de emergência e fui para emergência e eu quase esqueci de falar, porque eu fui parar na emergência com a dor e depois eu descobri que era um cálculo renal, mas eu fui para emergência com uma dor assim insuportável e por acaso
eu lembrei de falar, porque no momento da dor, foi assim, no final, eu falei assim, e eu tô usando o Ozempic também. O médico me atendeu, ficou desesperado. E aí eu É, tive que tomar anestesia pois geral, é, porque é porque eu de precisei fato passar um risco. para uma cirurgia de Né? Sim, mas emergência, aí né? no Então, seu caso, é, né, você também tem que medir o risco-benefício de tudo. sim, Mas quando a gente vai fazer um procedimento eletivo, essa medicação tem que ser ser suspensa. suspensa. E na emergência também, em caso de emergência, você sinalizar, Com lembrar de certeza, sinalizar lembrar de avisar. ao médico ali, porque dependendo do que você precise fazer, né? Eu tive que tomar Exatamente. anestesia geral, paguei total, mas deu tudo certo. Mas Exatamente, eu até descobri porque isso os assim. cuidados são maiores. Se você Isso, avisa, o anestesista ele tem um cuidado perfeito, maior, né? perfeito. E me fala aqui também de outra coisa. A famosa gastrite nervosa. Ela existe, não existe? Conta aí pra gente. Então, ó, primeiro a gente tem que pensar na definição de gastrite, né? O que que é gastrite? A gastrite é uma inflamação das células do estômago. Então, a gente tem que ter um processo inflamatório nessa célula para a gente dizer que aquela pessoa tem uma gastrite. Aí a gente retoma também aquela questão que vem sendo muito falada hoje, né? Sobre eixo cérebro-intestino, Sim. cérebro-estômago, como tudo está interligado, né? Então, essas questões emocionais, o estresse, né? O nervosismo, a pessoa nervosa pode inflamar o estômago, né? Então, não necessariamente, não é dessa forma, mas existe sim uma conexão entre a emoção e o trato digestivo, né? Então, nesse paciente, o que a gente encontra se a gente vai fazer uma endoscopia, por exemplo? A gente encontra uma endoscopia normal, né? Você não tem processo inflamatório nessa mucosa gástrica, às vezes nem pela endoscopia, pela forma macro de ver e nem pela forma microscópica de enxergar, que é o patologista, quando faz a análise da biópsia. Então, esse estômago, ele vem como um estômago normal, ele não tem um processo inflamatório, mas a pessoa tem sintoma de dor. Ela fala que quando ela tá nervosa, o estômago dói, né? Que quando ela tá nervosa, ela tem azia, ela tem queimação. Então, hoje a gente chama essa condição, por exemplo, da gastrite nervosa, como dispepsia funcional. É o nome mais científico para a gente dizer que existe gastrite nervosa, tá? Mas não é errado o paciente chegar para a gente falando isso, a gente entende o que que é, nós já estamos acostumados a ouvir esse tipo de queixa e a gente sabe interpretar quando o paciente refere que tem gastrite nervosa. Mas mesmo assim, dessa forma, ele recebe uma orientação, uma Recebe até prescrição. tratamento, tá? Olha A só. dispepsia funcional é uma condição em que não há uma doença orgânica, como eu te falei, você faz uma endoscopia e você não tem um processo inflamatório na Aham. mucosa, mas é uma doença funcional, né? É aquilo o que a gente tem hoje disponível para diagnóstico complementar, você não consegue fechar, mas é uma doença funcional. Então, o paciente, ele recebe até tratamento para isso. Perfeito. E tem algum caso aí que tem um caso marcante aí que você teve de alguma queixa, de alguma situação que é legal compartilhar aí para todos, que às vezes tem alguém lá do outro lado aí nos acompanhando que pode passar por isso ou que já passou? Tem, assim, eu acho interessante a gente aproveitar esse momento, né? Eu vou contar uma história aqui falando um pouco sobre essa questão de automedicação, por exemplo. Perfeito. E inclusive do uso indiscriminado dos IBPs, que são os prazóis, né? Então, eu recebi um paciente, um paciente do sexo masculino, adulto jovem, com uma queixa de dor torácica. A dor torácica é uma manifestação do refluxo também, tá? Então, eu te falei, são N manifestações, né? Não estamos infartando, pode Né? ser que não. Exatamente. Esse paciente, inclusive, já tinha procurado um pronto Olha atendimento, só. pensando em causa cardíaca, e foi para o pronto atendimento, fez avaliação cardiológica, não tinha nada. Aí foi dispensado do pronto-socorro e falou: não, isso deve ser refluxo, né? Então, e às vezes o paciente também vai para o Google, causas de dor torácica não cardíaca, e refluxo vem em primeiro lugar. E aí ele começou a se automedicar. E aí começou a usar, não lembro na época qual exatamente a classe, se foi omeprazol, pantoprazol, enfim.
E ele chegou para mim dizendo que, olha, já fui no cardiologista, já fui no pronto-socorro, não tenho nada. Tô usando esse Prazol aqui há tanto tempo, não melhoro dos sintomas. E tô começando a ficar preocupado, né? O que que eu tenho e tal. Então, nesse momento, a gente partiu para a investigação. O primeiro exame que a gente faz para estudo da doença do refluxo, que também era a minha principal hipótese, é a endoscopia. Então, esse paciente foi submetido à endoscopia e a gente encontrou uma esofagite fúngica. Ele tinha infecção por fungo no esôfago. Ou seja, o omeprazol não ia melhorar o que ele estava sentindo, né? E aí a gente entrou com medicação específica para fungo, tratamos a esofagite fúngica com fluconazol, que é o que a gente usa para tratar a esofagite fúngica, e esse paciente melhorou completamente. Olha só. Ou seja, esse é um paciente que entra nos 75%, Verdade. né, que não precisava usar inibidores de bomba e estava usando de uma forma, se automedicando, usando de forma desnecessária e tendo o diagnóstico de uma outra patologia. Por isso a importância, né, da gente não se automedicar, de procurar o especialista, de investigar, de fazer o exame quando tem indicação de ser feito. Acho que é legal para ilustrar essa questão da automedicação. Aproveite aí, deixe seus contatos, fale um pouquinho aí da clínica, o que que vocês têm lá, porque, né, tá com algum desconforto, alguma queixa, não se automediquem. Procure o especialista, você vai evitar de estar colocando, né, medicações, drogas para dentro, gastando dinheiro também, às vezes com uma coisa incorreta que está até te trazendo prejuízo, né, e não melhora no quadro. Uhum. Então, gente, olha, a gente está lá na Clínica Biodigest. A Clínica Biodigest é uma clínica especializada em aparelho digestivo. Então, a gente, além de gastroenterologistas, a gente tem outros especialistas que cuidam de patologias do aparelho digestivo. Então, nós temos proctologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, hepatologista, que é o especialista que cuida de doenças do fígado. A gente tem gastropediatra, que cuida das nossas criancinhas. E a nossa vantagem é isso, né? Que às vezes você chega lá com uma condição, um paciente que marca com um gastro, tem uma queixa que está interligada a essas outras especialidades. Então, a gente trabalha em equipe, né? Um colega que faz um exame que eu não faço e vice-versa. Então, essa é a grande vantagem ali da clínica. Perfeito. Mandem suas dúvidas aí, se tiverem mais perguntas, a gente vai trazer a doutora Siga a gente Virgínia lá de novo. no Instagram, @biodigest, o @ da clínica. Meu Deixa o seu Instagram é também. Virginia Paulinelli Gastro. E é isso. Obrigada, Vamos viu? tratar da nossa saúde digestiva. Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada a você pela oportunidade. Imagina. Em breve você volta aí com mais casos pra gente. Com certeza. Vamos para um break, que daqui a pouco nós vamos conversar aqui com a Renata. Ela é especialista em gerontologia e vai trazer uns casos aí muito interessantes pra gente.